vamos lá, meus irmãos. Enquanto os nossos irmãos entram aí, conforme eu for entrando, eu vou adicionando aqui, tá? Então, a nossa aula de hoje é a aula de número 10, tá? Vida de oração. Vou apenas recapitular a aula de número 9, que foi a frutificando para Deus, tá? Para a gente poder ter uma pequena compreensão do que nós vimos, do que vocês viram na aula que antecedeu a essa, né? Nós acabamos pulando uma das aulas. Então, frutificar para Deus, nós falamos do resultado da conversão, né? O que a conversão, o que ela efetua na nossa vida, a partir do momento que estamos, o Evangelho entra em nossa vida, né? A partir do momento que ouvimos a palavra e a partir do momento em que a palavra faz o efeito em nossas vidas, nos convertendo, nos trazendo a uma realidade diferente. Samuel, eu não estou conseguindo te escutar. Voltamos lá desde o começo, então. Acho que aconteceu algum probleminha aqui que desativou o som de todos, e ainda de caiu também, né? Beleza. Então, voltamos lá. Vou voltar desde o começo, então. Tá? Bom, eu disse que na lição de número 9 nós estudamos sobre a frutificação, sobre frutificar para Deus. Tá? E frutificando para Deus, a nossa lição falou sobre algumas coisas que são visíveis na vida daquele que se converteu, daquele a qual a palavra chegou, a qual a palavra adentrou daquela vida e, ouvindo a palavra, essa pessoa foi levada à conversão. Então, o que acontece? Quando isso ocorre na vida da pessoa, ela apresenta resultados. Tá? Ela apresenta resultados. Esses resultados são visíveis, tá? São frutos que vão ser visíveis na vida do novo convertido ou do convertido. Isso vai ter resultado. A conversão ela tem resultado. Tá? Uma pessoa convertida, ela mostra diferença, ela mostra resultado. Tá? Porque esse é um efeito da palavra, é mudar a vida daquele que ouviu, daquele que foi alcançado pelo Evangelho. Bom, um outro aspecto que a gente viu, que acontece na vida do elite, que nós vimos nessa lição, foi os bons frutos. Tá? De maus frutos, nós passamos a dar bons frutos. Tá? Agora, o eleito, o convertido, ele passa a ter uma vida, né, frutífera. Se no passado, escravo do pecado, nós produzíamos maus frutos, agora nós somos árvores frutíferas. Lembra lá os Salmos, né? Seremos como árvore, diz que a nossa descendência será como árvore frutífera, né? Junto às margens do rio, né? Junto à fonte de água do rio, né? Então, isso parafraseando o Salmo, né? Então, isso acontece na vida do convertido. E aquele que se converte, ele é evidente uma nova vida. Então, a vida antiga que ele tinha ficou no passado. Não ocorre mais. Ele não tem mais aquela vida ruim, aquela vida de vícios, aquela vida desregrada. Agora, há uma evidência de nova vida, tá? Produzida pelo Evangelho.
Tá? Bom, ainda nós vimos nessa lição que, assim como uma árvore como essa que vocês estão vendo, linda, bonita, com as suas folhas, né, todas bonitas, né, é resultado de uma árvore saudável. Então, quando isso acontece, nós estamos frutificando para Deus. Tá? Uma árvore frutífera era uma árvore frutífera para Deus. Bom, ainda nós temos ainda a finalidade aqui, né? Ou frutificando, né? Para Deus. Então, essa árvore que agora é bonita, como essa que estão vendo, cheia de frutos aí, parece que está muito gostoso esses frutos. Assim como essa árvore, ela tem um propósito, frutificar para aquele que plantou, ou para servir os pássaros, ou para servir o homem que está passando por ali com fome, né? Nós somos árvores que frutificamos para Deus. Todos os nossos frutos são para a glória de Deus. Tá? Olha que bonitas, né? Que maçãs bonitas, né? Só de olhar já dá água na boca. Então, nossa vida deve ser fruto, deve produzir frutos belos e que deixam, né? Mostrem realmente que são frutos bons, que não tem aí nenhuma podridão no fruto, que não tem nenhuma mancha nesse fruto, né? Porque esses frutos que nós dermos são para Deus. Bom, isso acontece de um novo coração. Um novo coração, ele dá fruto. Então, um novo coração, ele sempre vai dizer isso. Não faça isso, não faça aquilo. Tá? O coração novo agora, ele vai querer somente glorificar a Deus. Ele não vai querer fazer algo que seja contrário à palavra de Deus, mas ele vai querer fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, ele não vai andar numa vida de pecado, né? Bom, por que às vezes o nosso coração nos conduz, né, para que nós sejamos aceitos por determinados grupos, né? Bom, nosso coração, ele é muito, a Bíblia diz que ele é mais enganoso do que todas as coisas. João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? E o coração, ou seja, o centro do sentimento do homem, ele é sempre inclinado para atender os seus desejos, né? Então, o nosso coração, ele é assim. Só que o coração novo, agora, ele não vai se preocupar com as coisas dessa vida. Então, ele não vai se preocupar em ser aceito por grupos. Ele vai se preocupar em ser aceito por Deus. Tá? Um novo coração, dentro da nova vida cristã, dentro dessa frutificação, ele não vai mudar, né, por legalismo, né, mas sim pela mudança de verdade. Tá? Então, não adianta colocar leis em cima do novo convertido para que ele viva, né, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso para você ser aceito pelo grupo, né? Ou então não fale isso para que você não seja mal visto ou mal falado. Não. O novo convertido agora, o novo coração, ele vai mudar por causa da verdade de Deus, tá? Por causa da palavra. É a palavra que vai causar uma mudança agora no convertido. E um novo coração, ele não obedece às leis do Senhor por medo, mas por amor ao Senhor. Tá? Todo novo convertido, o seu coração não é um coração que teme, um coração medroso ou covarde, mas é um coração que ama a lei do Senhor. Não foi isso que o salmista diz? Né? Ele ama a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele chega a dizer assim, quão maravilhosa é a sua lei, Senhor. Né? Quão preciosa é a sua lei. Então, um coração novo, ele faz isso. De um coração, né, do coração procedem maus desígnios. E é isso que diz na Mateus capítulo 15. Né? E às vezes a pessoa, ela coloca assim, fala, mas Deus sabe o meu coração. Deus sabe sim como é o seu coração. Ele, inclusive, deixou isso escrito. É um coração que procede de maus desígnios, é um coração homicida, adúltero, de prostituição, de furtos, falsos testemunhos e blasfema. Esse é o nosso coração, se Deus não mudá-lo. Tá? Se Deus não mudar, o nosso coração só vai dar esse tipo de fruto. Né? A verdadeira mudança é aquela que começa onde? No coração. Então, o novo convertido, ele não muda, primeiro, os aspectos
externos, mas ele muda o interno. Isso é mudado, né? Nele o interno. Não adianta ter uma estética totalmente mudada, né? As pessoas mudar agora o seu jeito de falar. Claro que o que se importa, tá? Mas essa mudança externa tem que ser um reflexo do interno, tá? E não puramente uma máscara, tá? Então, a verdadeira mudança é aquela que começa no coração. Quando um coração ele é mudado, ele deixa de ser um coração homicida, adúltero, de prostituição, de furto, de falsos testemunhos, de blasfêmia. E é um coração que não produzirá mais mal desígnios ou não procede dos maus desígnios. Mas será um coração, porque ele foi mudado agora, também ele vai refletir isso externamente com a mudança, no falar, no vestir, no proceder, nas atitudes, né? No compromisso, no comprometimento, em tudo. Tá? Então, a velha e a nova natureza, elas militam na nossa vida. Tá? A carne milita contra o espírito contra a carne. Isso diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. São opostos um ao outro. Há uma briga, uma peleja entre a carne e o espírito para que nós venhamos atender o desejo dela. A carne quer que nós atendamos o desejo dela e a servimos, né? E o espírito quer que nós sejamos submissos a Deus e glorifiquemos a Deus. Então, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, o espírito milita contra a carne. Tá? Por que o espírito briga com a carne? Para que a gente não faça aquilo que porventura seja do nosso querer, mas que atendamos à vontade de Deus. Então, algumas coisas, por exemplo, eu coloquei aí a questão sexo, né? O espírito e a carne brigam. A carne quer o quê? Quer todo o sexo ilícito. Antes do casamento, antes da idade correta, né? Casamentos mistos, casamentos de julgo sexo misto, sexo em julgo desigual, sexo fora do casamento. Então, sexo de todos os tipos e de toda bestialidade. É isso que a carne quer. Já o espírito quer que o sexo seja uma maneira de glorificar a Deus também. Tá? A religião, né? A carne briga para que nós defendamos a religião e tratemos a religião maior do que Deus. Que nós façamos da religião como se fosse uma espécie de altar, né? E defendamos mais a religião do que propriamente a verdade de Deus. Então, muitos se pautam pela sua religião, até, vocês já ouviram, né? Eu tenho a minha religião. Tá? Quando, na verdade, pouco importa qual é a religião, se Deus não estiver nela, é tão vaga quanto qualquer filosofia, quanto qualquer ideologia. Então, o Espírito vai fazer com que nós sejamos religados a Deus, tá? E a religião não seja o nosso ponto inicial ou ponto total, mas que ela seja apenas um veículo que nos reúne a outros que, como nós, concordamos com a palavra do Senhor e servimos a Deus em comunidade. Os relacionamentos, né? Os relacionamentos também, a carne e o espírito militam sobre isso. Relacionamento indecente, relacionamento que não glorifiquem a Deus, relacionamentos de julgo desigual, né? Relacionamentos turbulentos, relacionamentos sociopatas e por aí vai, tanto tipo de outras coisas. Então, a carne quer tudo isso, mas o Espírito quer que os nossos relacionamentos sejam pautados, baseados e sustentados no amor de Deus. Tá? Quando isso acontece, é porque o Espírito veio sobre nós e mudou a figura, mudou a essência do que são esses temas na ação da carne. E por fim, apetites, né? Os nossos apetites pela carne são apetites egoístas, avarentos, apetites que querem satisfazer o nosso próprio ventre, tá? Seja ele apetite por comida física, seja ele apetite sexual, seja ele apetite de consumo, seja ele apetite por qualquer outra coisa que satisfaça a nossa carne. Ela é faminta, ela é
fominha para querer se alimentar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Já o Espírito nos conduz para que nós nos alimentemos de tudo aquilo que seja para a glória e louvor do nome do Senhor Deus. Bom, como nós andamos no Espírito? Quando nós estamos cheios do Espírito, o mundo não brilha tanto para nós. A plenitude do Espírito é uma obra contínua. Tá? Então, o Espírito Santo, precisamos andar com ele sempre, todos os dias de nossa vida. Tá? Bom, ainda falamos nessa aula aqui, produzindo o fruto do Espírito. Apenas um fruto do Espírito, né? As pessoas dizem os frutos, não são os frutos, é o fruto. Está lá em Gálatas 5, 21. Não são os frutos, mas o fruto do Espírito é. As pessoas leem e leem errado. Tá? Então, quando você lê esse texto, leia. Mas o fruto do Espírito é. Já as obras da carne são as obras da carne. Está escrito lá, as obras da carne. Né? Mas quando chega no capítulo 20, no versículo 21, é escrito o fruto do Espírito é. Longanimidade, amor, paz e por aí vai ter um monte lá. As obras da carne são muitas, tá? Não podemos ter todos os dons do Espírito, né? Falando de dons, mas a gente sempre vai ter, Deus vai sempre nos conceder um dom para que nós glorifiquemos o teu nome. Mas cada crente deve produzir todo o fruto. Se nós não podemos ter todos os dons, e na história da igreja, dizem que Paulo teve todos os dons, né? Mas se foi Paulo, foi uma exceção. Tá? Mas todos os crentes, de todas as épocas, do passado, do presente e do futuro, devem produzir todo o fruto do Espírito. E o segredo do fruto do Espírito, qual é o segredo para se ter e se conseguir produzir todo o fruto? É andar no Espírito e não andar na carne. Tá bom? Essa foi a nossa aula de número 9. A nossa aula, alguma dúvida ou pergunta sobre isso, rapidamente, para a gente passar para 10? Se tiverem, abre o microfone e habla conosco. Não, né? Então podemos passar. Bom, a vida de oração. Vocês viram, não sei se vocês acompanharam, mas no boletim informativo que nós mandamos por e-mail e que mandamos também no grupo da igreja de WhatsApp, grupo de informação, no boletim tem um QR Code para você baixar um livro gratuitamente, né? Um livro A Oração Pode Mudar as Coisas. É um livro do R.C. Sproul, tá? Disponibilizado aí para que nós possamos ler esse conteúdo, né? Eu pensei em um livro que fosse didático, que fosse muito bom para a nossa devocional semanal, então nada melhor que um livro sobre oração. Então, tá lá, se você não viu ainda, vai lá, liga a câmera do seu celular, encosta no QR Code. Se você não quiser fazer isso, tem um link lá, você copia o link, joga no navegador e já te conduzirá a ter esse livro aí para você ler em PDF, tá bom? Bom, então nós precisamos ter uma vida de oração. Tá? Se nós não temos uma vida de oração, precisamos rever e precisamos ter essa vida de oração, porque não dá para andar no Espírito sem ter uma vida de oração. Oração é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Tá? Sem dúvida, a oração é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Por que a oração é uma das coisas mais importantes da vida cristã? Abra o microfone aí e responda um de cada vez, sem atropelar um ou outro. Tá? Quem se atreveria aí? Quem se atreve? Qual que seria a pergunta, Samuel? Pode repetir, por favor? Por que a oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida? Porque é através da oração que nós conseguimos ter um estreitamento no nosso relacionamento com Deus. A oração é uma forma de nós nos relacionarmos com o nosso Deus. Não só de fazermos petições, mas de nos relacionarmos com Ele. É um dos meios de graça, né, que é nos concedido para que nós possamos ter comunhão com o nosso Deus. Isso aí, você sintetizou. E olha só aí, se vocês não estiverem com o livro, pega o livro de vocês, lá na página 100, né?
olha o que diz primeira parte aí do livro, né? Diz assim: uma das coisas mais importantes da vida cristã é a oração. Se antes da conversão nossas iniquidades faziam separação de nós, de modo que ele não ouviria nossas orações, após a conversão, a paz com Deus foi estabelecida e agora temos livre acesso ao trono da graça, né? O meio de graça que o Filipe falou. São praticamente inumeráveis as recomendações e ordens bíblicas para que os crentes se dediquem à oração. A vida cristã começa com uma oração de invocação ao nome do Senhor, e para o crente orar deve ser como respirar. E aí tem todas as indicações textuais da Bíblia, onde Paulo manda orar, né? Então, a vida de oração é o segredo do poder espiritual e da vitória sobre o pecado. Viver em oração é sinônimo de andar no Espírito. Então, a oração é um meio de graça, é um meio de nós nos relacionarmos com Deus. Se eu quero andar no Espírito, eu preciso ter uma vida de oração, porque a oração é um meio em que eu me relaciono com Deus. Tá? E aí a oração nos dá livre acesso ao trono da graça. Isso estava impossibilitado antes da nossa conversão. Antes da nossa conversão, as nossas orações estavam impedidas de chegar a Deus, né? de sermos ouvidos por Deus. Tá? Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, né? Nos deu agora acesso livre ao trono dele para falarmos com ele, para nos comunicarmos com ele, para nos relacionarmos com este Deus poderoso e glorioso. Bom, e a ordem bíblica é orar sem cessar. Quando é que eu devo orar? 3 vezes ao dia, como Daniel? Devo orar de manhã e à noite? Devo orar de manhã à noite e após as refeições? Não, você deve orar todo o tempo. Mas como eu vou orar 24 horas por dia se eu tenho que estudar, trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que buscar a mulher no ponto de ônibus, eu tenho que levar ela até o ponto de ônibus. Como que eu faço? A Bíblia, quando nos diz para orar sem cessar, é que em todo momento nós estejamos conectados com Deus. A oração não é somente eu verbalizá-la, né? Dizer, como nós fizemos no começo, né? Orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos que estão recuperando, orando pela nossa nação, pelos nossos governantes que faremos no final da aula, pelas nossas famílias. Não é só isso, né? A verbalização, mas internamente eu sempre estar me relacionando com Deus em pensamento, né? O meu coração está sempre conectado e ligado com Deus, para que eu possa, mesmo estando fazendo as coisas do dia a dia, lavando roupa, lavando louça, trabalhando, estudando, levando a esposa, buscando a esposa, indo para a escola, voltando da escola, eu possa estar com a minha mente falando com Deus. Eu possa estar com o meu coração direcionado para Deus. Tá? Então, quando nós temos esse tipo de prática, né, nós começamos a frutificar na nossa vida. Então, a vida de oração é importantíssima para que eu tenha uma vida frutífera. A vida cristã começa com uma oração de invocação ao nome do Senhor. Está lá em Romanos 10, 13. Eu pedi para o Felipe ler para nós aí, Felipe. Romanos 10, 13. E é bem interessante esse texto, tá? Um texto bem conhecido, mas o início da nossa vida cristã, né? Ela começa com oração de invocação ao nome do Senhor, né? Sem essa oração de invocação, não há condições, ou vamos colocar assim, da continuidade dos efeitos na nossa vida. Tá? Pode ler para nós? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que acontece? Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos com uma vida desregrada, fora da vontade do Senhor, chega um dia que nós temos que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tira-me desta vida de pecado, né? Restaura-me, né? Salva-me, né? Você está invocando o nome do Senhor, você está clamando a Deus para que Ele te tire dessa situação de risco e de perigo eminente. Então, a nossa vida cristã começa com uma oração de invocação, né? Antes de nós conhecermos todo o engajamento teológico, todo
o arcabouço soteriológico de salvação, como que ela começa pela eleição, pela predestinação, pela eleição, predestinação, pela conversão, pela justificação, pela glorificação. Antes de tudo isso, nós temos que invocar o nome dele, né? Então, Deus, pela sua imensa graça, movimenta os eleitos para que eles iniciem a sua vida cristã invocando o nome do Senhor. É uma regra que Deus colocou, tá? Para que nós tenhamos o início da nossa vida com uma invocação ao nome do Senhor. Claro, né? A pergunta é, você já fez essa oração? Porque muitos ainda estão dentro das igrejas, participando de sociedades, participando da vida da igreja, mas de fato ainda não fez essa oração de invocação ao nome do Senhor. Se você não fez, meu caro irmão, minha cara irmã, né? É preciso fazer essa oração. Senhor, socorre-me. Senhor, muda a minha vida. Senhor, transforma o meu coração. Até aqui eu tenho sido uma árvore infrutífera. A partir de agora eu quero ser uma árvore frutífera. Tá? Precisa ser feita essa oração. A oração e a vontade de Deus, como é que elas se relacionam? Olha só, Mateus 7,7 diz isso, está na nossa revista, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Tá? Então, a oração, ela sempre se conduzirá, a verdadeira oração sempre conduzirá o crente para a vontade de Deus. Tá? Uma oração, ou ter uma negligência na oração, ela vai estagnar nossa vida cristã. O que é estagnar? Vai parar a nossa vida cristã. É como se você estivesse com um carro, você está com uma missão, você precisa chegar em determinado local, mas você não colocou gasolina no carro. Você passou pelo primeiro posto e falou, não, vai ter pouco o segundo. Passou para o segundo e falou, não, no terceiro eu ponho. Só que não deu tempo de chegar no terceiro. Por negligência sua, que lá no primeiro posto deveria ter abastecido o carro, agora o carro estagnou, parou no meio do caminho, você não vai conseguir chegar ao destino final por negligência. Tá? E a negligência poderá levar muitos crentes, né? Muitos daqueles que estão na vida cristã ou estão participando, né, da vida da igreja, ela, além de estagnar, ela morra, né, ali na beira do caminho. Tá? Vocês lembram que alguns anos atrás houve aquele acidente com um avião da Chapecoense, né? Foi uma negligência, né? O piloto poderia ter abastecido o tanque do avião para que chegasse até o local, por questão de economizar e não gastar um certo valor, ele não abasteceu o avião e o avião não conseguiu chegar, precisou fazer uma volta a mais e então ele não conseguiu chegar ao seu destino, o avião caiu antes, tá? Por negligência. Então, isso nós não podemos permitir isso na nossa vida cristã, tá bom? Bom, por que nós oramos? Por que orar? Né? Bom, porque primeiro que é um mandamento. Viu, Ingrid, Carlinhos, quem está nos ouvindo aí, o Felipe, é um mandamento bíblico. A Bíblia não nos aconselha, não fala, olha, se der tempo, se você quiser, se você não tiver nada para fazer, ou então depois que você fazer todas as suas coisas, se sobrar um tempinho, fala comigo. Não é isso, é um mandamento orar. Não um mandamento de leis, como foi os 10 mandamentos, ou resumido nas palavras de Jesus, mas Jesus nos mandou orar, é um imperativo, tá? É para orar. Tá? A oração, Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa oração é nós abrindo o nosso coração. É como se nós estivéssemos abrindo o nosso coração e colocando a Deus tudo aquilo que está dentro dele. Né? Por que, então, Deus ouve as nossas orações? Por que o Senhor para nos ouvir? Né? Bom, nossas orações abrem as janelas do céu para que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Tá? Então, Deus ouve as nossas orações
e derrama sobre nós as suas bênçãos, tá? Derrama sobre nós a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Então, ele ouve as nossas orações pela sua graça e misericórdia e, por causa disso, derrama sobre nós as suas bênçãos, tá? Bom, devemos também, meus irmãos, se tiver alguma dúvida, tá? Só me interromper aí, e aí eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Ou se quiserem deixar para o final. Devemos ter cuidados com a oração. Primeiro, cuidado com decretos e exigências, tá? Nunca decrete ou nunca exija algo de Deus. Se ponha no seu lugar, né? Naquela coisa, eu decreto a bênção na minha vida. Eu decreto o Brad Pitt como meu marido. Eu decreto a Gisele Bündchen ou a Angelina Jolie como minha esposa. Não decreta nada porque você não é Deus, tá? Você é um vaso de barro que pode ser quebrado a qualquer momento. E não exija nada de Deus. Aceite o bem de Deus, como diz Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz para a esposa, nós não ficamos felizes com o bem que o Senhor nos deu, por que não ficaríamos felizes também agora em que não estamos bem na nossa vida? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então não exija Deus, Senhor, eu quero um emprego de 20 mil reais, na empresa X, né? Porque é lá que eu quero. Eu não aceito trabalhar em outra empresa que não aquela. Eu não aceito um namorado ou uma namorada que não seja X, da maneira que eu quero. Não exija, porque Deus é Deus e nós somos vasos de barros, temos que nos colocar no nosso lugar. Cuidado na oração hipócrita, tá? Aquela hipocrisia do fariseu, lembra? Senhor, eu quero me colocar diante de ti nessa noite, porque eu tenho sido uma serva do Senhor. Eu tenho servido a ti na igreja, Senhor, aqui no Horizonte. Não tenho falhado, não tenho faltado nos cultos. Senhor, eu tenho feito tudo conforme o Senhor me quer. Cuidado com a hipocrisia, porque a boca pode estar falando algo que não seja verdade, tá? E, então, isso seria uma hipocrisia na oração. Não dá para lubridiar a Deus. Tá? Não podemos usar de vãs repetições, está lá, né? Na lei do Senhor, não usei de vãs repetição. Quando vocês orarem, né? Não useis de vãs repetições, né? Eu repetindo, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Né? Não use de vãs repetições ou mesmo repetindo a oração de ontem, tá? Pode, a oração de ontem já foi, já passou, faça uma nova oração. E aí você pode estar lendo Mateus 6,5. Tá? O modelo correto de oração está em Mateus 6,5. Tá? É uma oração de fé, é uma oração em nome de Jesus, tá? É uma oração em que o Espírito intercede por nós, tá? Pois sempre há o risco de falarmos coisas que não devemos, tá? Às vezes a gente fala uma coisinha lá, aí o Espírito fala assim, opa, volta lá e corrige isso aí, que não é bem assim não que você está falando. Você não tem ido todos os cultos, não. Ah lá, volta lá. Aí você tem que falar, Jesus, eu falei que eu ia em todos os cultos, que eu sou fiel, que eu não falo palavrão, que eu não faço nada, mas eu tenho pisado na bola. Me perdoe, né? Tá? Então, essa é a oração bíblica. Tá? Uma oração com fé, uma oração em nome de Jesus, uma oração em que o Espírito Santo esteja intercedendo por nós. A oração dominical que foi feita por Jesus, né? Ela é uma oração com uma introdução. Né? A gente às vezes parece uma metralhadora. Começa orando, Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa minha escola, abençoa todo mundo, abençoa até aqueles que eu esqueci agora. Amém. Não podemos ser assim. A oração tem uma introdução. Tá? Olha que Jesus ele faz 7 petições, né? Nessa oração dominical. Olha que interessante. Jesus primeiro apresenta as coisas de Deus. O nome de Deus seja santificado, o reino dele estabeleça e que a vontade dele seja feita. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz na oração é colocando as coisas de Deus. Senhor, bendito seja o seu nome, né? Santificado seja o seu nome, né? Venha a nós o teu reino, tá? Seja feita a tua vontade. Né? Bom, depois Jesus coloca as necessidades físicas dele, que é o quê? O sustento diário, o pão nosso de cada dia. E por fim, a oração de Jesus termina como? Com as coisas espirituais, pedindo perdão, né? Se por um acaso temos falhado com o próximo e com Deus, resistir à tentação, às forças da tentação, e livramento de tudo que é tipo de mal, tanto da nossa natureza carnal quanto o mal
vindo da parte do inimigo. Isso aqui, se você pegar essa colinha aqui e colocar perto da tua cama, você nunca mais vai orar errado, tá bom? Bom, e Jesus faz o quê? Uma conclusão. A conclusão dessa oração é um louvor a Deus, tá? Então, Jesus ora nessa base de oração aqui, ó, coisas de Deus, necessidades, coisas espirituais, e termina o quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. É uma oração que ela inicia com uma introdução, petições, e ela tem uma conclusão, tá? De glorificação a Deus. É isso aí, meus irmãos.